não entra. É bastante interessante nós observarmos o seguinte, muito semelhante ao trabalho escravo. Aqueles trabalhadores são levados para os latifúndios distantes, que ficam praticamente reféns no trabalho, que tem que comprar as ferramentas, que a sua própria subsistência, ele é custeada com o dinheiro que ele ganha do seu trabalho e ao final ele não dá conta nem de pagar as despesas. Eu queria até fazer uma pergunta em relação a isso. O Ministério Público, vocês, pastoral da mulher marginalizada, vocês têm dialogado com o Ministério Público acerca da exploração dessa forma de trabalho? Porque pelo que a gente vê da fala da pastoral, tem gente ganhando muito dinheiro com a exploração da prostituição e certamente quem ganha menor parcela são as mulheres, certo, Isabel? Com certeza. Ô Deus, e o Ministério, gostaria só que, antes da Isabel, o Ministério Público tem acompanhado esse trabalho da pastoral? Esse ano, né, a gente conseguiu estabelecer alguns diálogos, né, com a Defensoria Pública, Sim. né, e muito focado na questão da revitalização do centro, que é um projeto da Prefeitura, né. Então, até hoje a gente não conseguiu respostas claras para isso e a nossa pergunta é o que está se pensando em função das mulheres? Mas, na verdade, a gente tem algumas tentativas de minimizar o descaso, porque, na verdade, não existe política pública, não existe preocupação com relação a isso. Porque é interessante, às vezes a gente vê vários hotéis que estão em péssimas condições, mas ainda em péssimas condições, eles dão uma rentabilidade muito grande para os proprietários, porque eles são explorados minuto a minuto com a exploração sexual. Não é? E é interessante quando a pastoral nos traz essas notícias, quer dizer, quando vai revitalizar para uma outra finalidade, não há o respeito, e você está falando que já a Defensoria Pública, quer dizer, mas da perspectiva de um advogado, Exato. como se fosse um advogado das mulheres, mas não o Ministério Público na fiscalização dessa atuação. Não, eu acho importante a gente colocar o seguinte, né? Os donos de hotéis, eles estão articulados. Sim. Né? Eles estão associados, existe uma associação, né? E eles têm, inclusive, essa comunicação, essa interligação com o poder público, porque eles têm o dinheiro, né? E as mulheres não se organizam. Por quê? Palavras de uma própria mulher. Como é que eu vou levantar uma bandeira falando eu sou prostituta? Né? Então, ela não tem isso. Agora, gostaria de ressaltar o seguinte, a gente tem informações... através assim uma informação estimativa, né, que é a partir do consumo de camisinha na região, que são 300 mil relações sexuais mensais ao preço de R$10 cada programa. Essa estatística, esse dado é de Belo Horizonte? É de Belo Desses Horizonte. 20 hotéis, de 2 mil mulheres. Pelo representante Bora Bora, que vende. porque diz que a ilha no Pacífico, né, Bora Bora, um metro quadrado tem mais relações sexuais no mundo, mas eu acho que eu gostaria de aproveitar, quando eu era pequeno eu gostava demais de matemática, tomar a liberdade aqui de sujar matemática, algumas perguntinhas. Primeiro, esses cerca de 20 hotéis, você acha que são de 20 donos? Não. Muitos donos têm mais de um hotel e são pessoas, vamos dizer assim, que têm a respeitabilidade da sociedade. Pois é, então, Delza, a partir desse número aqui, fazendo pelo consumo de preservativo, então eu fiz uns cálculos aqui, então, pressupondo, cada hotel tem um rendimento de cerca de R$90 mil por mês. Então, se você imagina, se tem um dono que é dono de 2, 3, 4 hotéis, 5 hotéis, por exemplo, pode chegar a R$450 mil por mês. Né? É uma renda sendo que bruta, a mulher que começa entrando lá, pagando a diária 50, 60 ou 120 se ela dobrar o turno dela, né? E mais as coisas que ela tem de higiene, de limpeza e tudo e tal, já começa. Mas antes, então isso é muito grave. Agora tem outro detalhe que eu queria, você levantou a questão, situações análogas de escravidão, eu queria perguntar, você começou a falar, mas para ficar bem claro aqui, quais são as condições de higiene e sanitárias desses hotéis? Muito precárias, né? Igual eu estava falando, os hotéis são prédios velhos, os quartos são minúsculos. Ventilação? Não existe ventilação, não tem chuveiro, o chuveiro é coletivo, um por andar, existe às vezes um vaso sanitário, um bidê. Banheiro nada? Banheiro não existe, o banheiro que os clientes, vamos dizer assim, usam é um banheiro
exposto com uma porta assim, tipo bang-bang. E, tipo, né, de cama? A cama geralmente é de alvenaria, colchão muito velho, né? As condições são assim, bastante... Tapete no chão? Elas têm que colocar ou... Não. Elas trabalham em condições assim muito simples e contam com, vamos dizer assim, a exposição da mercadoria, a carne humana, né? É um açougue degradante. Mas se nós olharmos bem, elas são consumidoras de um produto que está sendo oferecido pelos donos de hotéis também. E, na realidade, eles não estão fornecendo o que deveriam como um fornecedor. Então, até aí, mas é como você disse, né? Como são prostitutas, como que elas se colocam como sujeito de direito. Isabel, diante de todo esse quadro que você coloca aí para nós, o que a pastoral está conseguindo fazer concretamente em defesa da dignidade da pessoa humana, dos direitos dessas mulheres? Então, a gente tem feito algumas parcerias, né, para tentar minimizar isso. Então, por exemplo, esse ano a gente lançou essa cartilha em parceria com a UFMG, feita pelos alunos de enfermagem da UFMG. Sexo bom. Quem vê cara não vê contaminação, né? Exato. Essa cartilha ganhou prêmio Cultura 2010 da UFMG. Essa cartilha foi distribuída entre as mulheres? Foi. Essa cartilha, como que ela foi feita? A gente fez uma pesquisa com as mulheres, quais seriam as dúvidas principais delas, né? E a partir disso, as alunas de enfermagem com a professora Eliana montaram essa cartilha. Ela é um livrinho assim de bolso e ela também pode virar um cartaz, né? Então o objetivo é isso, que ela possa inclusive ficar exposta e as mulheres possam até entregar para os clientes, né? Além disso também a gente tem uma parceria com o Carlos Chagas, o Centro de Saúde Carlos Chagas, uma parceria informal, porque ele é do SUS. Mas a gente estabeleceu essa parceria e as nossas mulheres são muito bem acolhidas lá, desde que elas estejam morando no hipercentro, né? Ô Isabel, além do talento como pessoa e como psicóloga, você chegou a fazer também especialização, estudou e pesquisou o mundo das mulheres que estão em situação de prostituição. Quais as principais descobertas? Bom, eu penso que duas coisas são fundamentais, né, para a gente entender a realidade dessas mulheres. Primeiro, a gente tem que contextualizar a realidade histórica, né, de exclusão da mulher, né? A mulher lá, que na antiguidade era deusa, na Idade Média virou bruxa, foi queimada, foi incendiada. As pecadoras e as santas, né? Então, com a desculpa da fragilidade do nosso corpo, né? Não tem a força física, tem que cuidar da frágil, né? O sexo frágil. É grande mentira, né? Nós ficamos restritos ao lar, né? Ficamos com essa tarefa, né? Então, o homem público é o político. Uma história de patriarcalismo. Tem a questão de gênero, a questão do patriarcalismo e a mulher pública, quem que ficou sendo? Então, o nosso corpo, né, a partir dessa perspectiva do patriarcalismo, dessa perspectiva de gênero, ele sempre foi propriedade do homem. Então, isso é uma realidade para qualquer uma de nós mulheres, a gente sente isso na carne, né? E sendo propriedade do homem, então, esse corpo, a mulher também, óbvio, em situação de... Uma pergunta até meio óbvia, quem pergunta já sabe a resposta, né? Mas a questão da violência, elas são vítimas também de violência? Mas antes disso, Delza, eu queria colocar uma outra situação que é bem grave, né? Que o nosso contexto hoje é o contexto capitalista, né? Então, consumir, né? Comprar é existir. Se você não consome, você não é. Para muita gente, né? As pessoas olham o bolso, né? Então, o que leva... O que é a realidade da mulher em situação de prostituição? Ela vem da pobreza, né? A pobreza, ela está, vamos dizer assim, excluída da escolaridade, da saúde, da moradia adequada, da alimentação adequada, né? Os pais, geralmente, eles sofrem aquela frustração de não poder cuidar dos filhos, então eles tratam os filhos com violência. Então, são mulheres desde muito cedo,
né? São até violentadas. Então não são muitas violentadas só pelos pares, elas já foram violentadas às vezes previamente, desde né? criança. Já apanhou Então, muito antes de chegar lá. Né? é estranho falar isso, mas a prostituição aparece como uma oportunidade de sair desse lugar. A gente tem que mudar o nosso olhar e olhar isso da perspectiva da mulher. Estou me lembrando de uma mulher que eu visitei no hotel, que ela falava assim, eu dei um abraço nela e ela falou assim, a senhora não tem nojo de nós? Estou me lembrando de uma outra mulher que era usuária de crack, e graças a Deus está num processo muito bonito de recuperação, que ela falava assim, Isabel, como que eu vou sair disso? Eu não tenho ninguém me esperando, eu não tenho família, eu não tenho para onde ir. Se eu sair, para onde que eu vou? Então a gente tem que tomar a dor dessa pessoa para a gente entender de onde ela está falando. Isabel, nosso primeiro bloco está chegando ao final, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Então nós estamos hoje entrevistando nosso programa, Isabel Brandão, ela é psicóloga da coordenação da pastoral da mulher marginalizada. E a Isabel nos ensina muito, né, a olhar de uma outra forma a situação dessas mulheres, né, que sobrevivem em Belo Horizonte e vários, quer dizer, no mundo inteiro, e nós, a pastoral, você atua, né, prioritariamente aqui em Belo Horizonte, e acaba que todos esses problemas, eles nos chegam, né, como problemas sociais, problemas de direito mesmo, dignidade muito graves. Comigo apresenta o Frei Gilvander, e nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar principalmente sobre a situação do hipercentro, agora com a vinda da Copa, né, como essas mulheres estão articulando, o que vai acontecer. Aguarde aí um minutinho.